pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa Bíblia Passo a Passo. Estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos para a quinta aula, o Provérbios de número 4, capítulo de número 4. Então vamos ao versículo 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes a prudência, dou-vos boa doutrina, portanto não deixes o meu ensino. Então Deus está usando aqui Salomão para dizer para nós que a doutrina dele é boa. A doutrina do Senhor, a palavra dele, as regras que Deus nos dá são boas. Alguns não acham boas, por quê? Porque não amam a Deus, não têm gratidão ao Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, essas pessoas não estão nem aí com a palavra de Deus, então não a consideram boas, mas a doutrina do Senhor é boa. Olha o que tem nessa Bíblia Sagrada, ela nos garante cura. Ela nos garante salvação, libertação das drogas, libertação da depressão, da angústia, nos leva para o céu, nos livra do inferno. Ela não é boa? Na verdade ela não é boa, ela é excelente. Então a doutrina do Senhor é boa. Feliz é aquele que obedece os preceitos do Senhor. Versículo 3 até o 6. Quando eu era menino na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria e a compreensão. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te guardará. Então quando Salomão era menino, Davi, o rei Davi, o pai dele, o ensinava. Quando ele era jovem, já falava para o filho dele: adquira sabedoria, Salomão. E Salomão realmente foi o homem mais sábio que já existiu em todos os tempos. E a sabedoria o protegeu, o guardou, o livrou das dores, das perseguições. Ele ficou praticamente a vida inteira dele, reinando 40 anos sem luta nenhuma, sem dificuldade financeira, sem dificuldade com a família. Ele praticamente não teve luta nenhuma, porque a sabedoria nos livra das dores. E Salomão aprendeu bem, e nós também temos que aprender, lendo a Bíblia, seguindo as regras de Deus, para que a nossa vida também fique em paz. Versículos 7 até o 12. A sabedoria suprema. Portanto, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e serão multiplicados os teus anos da vida. No caminho da sabedoria te ensino e pelas veredas da justiça te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. A sabedoria de Deus nos evita de nós tropeçarmos na vida, tropeçarmos numa depressão, tropeçarmos numa miséria, numa falência, numa frustração com amigos, frustração com o próprio Deus. Quantas pessoas estão frustradas com Deus? Estão desigrejadas, desviadas, porque se frustraram com Deus. E tem como se frustrar com Deus? Deus não frustra ninguém, Deus é perfeito. Em tudo aquilo que ele fala, ele sempre faz. Na verdade, a pessoa se frustrou porque faltou sabedoria. A pessoa foi andando em ignorância, ou seja, foi andando sem conhecer a palavra, sem conhecer o mundo espiritual, sem saber quem é ela, sem saber quem é o diabo, sem saber quem é Deus direito, e acabou se frustrando. Tem muita gente que já se frustrou porque eu já encontrei pessoas que disseram assim: Deus prometeu uma coisa para mim e não cumpriu. Que mentira, irmão, quem prometeu foi o profeta. Quantas pessoas confundem a voz do profeta com a voz de Deus? Às vezes um profeta chega até nós e fala: Deus mandou falar isso. Não mandou falar nada, irmãos. É tudo da cabeça da pessoa. A gente fica esperando aquilo acontecer, né? Deus disse que você vai se casar até o final do ano. Deus disse que você pode montar uma lanchonete que você vai se dar bem. Aí você vai lá e faz, dá tudo errado, você se frustra com Deus. O que Deus tem a ver com isso? O profeta não estava na direção de Deus quando profetizou para você. Então por que você se frustrou? Por causa do profeta? Não, porque faltou sabedoria para você. Então vamos adquirir sabedoria e vamos voltar ao caminho do Senhor para que as coisas voltem a dar certo. Versículo 13 até o 17. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, pois ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não praticarem o mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Deus fala para nós não andarmos com pessoas maldosas. O companheiro dos tolos sofre aflição. Quantas vezes a gente quer firmar na igreja, né? Quantas vezes a gente quer ser uma pessoa honesta, uma pessoa santa, mas a gente só anda com pessoa errada. Você sabia que tem pessoa errada dentro da igreja também? Há pessoas que estão dentro da igreja, mas não são cristãs.
São pessoas que estão ali por outros motivos, para conseguir uma namorada, conseguir um emprego, para poder se dar bem, para o pastor colocar ele no púlpito para ele cantar e se aparecer. Você está entendendo, irmãos? Esse tipo de gente é perigosa. Você tem que ajudá-la, você tem que amá-la, orar por ela, mas andar com ela não. Então nós não podemos andar com pessoas que maquinam o mal, que tentam fazer a maldade para as pessoas. Porque o homem, diz os filósofos, que o homem é o produto do meio. E é verdade. Você pode não falar palavrão, mas daqui a pouco você começa a andar com um monte de gente que fala palavrão, daqui a pouco sem querer você solta um palavrão. Você que é moça direita, anda com prostituta, daqui a pouco você está falando coisa que não deve, daqui a pouco você está mostrando o seu corpo e está se deitando com os homens. É incrível isso. Então a gente tem que vigiar com determinados tipos de pessoas. É isso que a Bíblia está falando aqui. Versículo 18 e 19. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios, porém, é como a escuridão. Não conhece aquilo em que tropeçam. Esse versículo é muito interessante. Fala que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai nascendo, nascendo, até ser dia perfeito. Quer dizer que Deus vai trabalhando por etapas em nós. Deus não tem essa pressa toda, como alguns pregadores pregam. Ah, Deus tem pressa em você, larga isso, larga aquilo. Não, Deus tem paciência conosco. Desde que estejamos com boa intenção, Deus tem paciência, né? Quando eu entrei na igreja, eu ainda fumava maconha, eu saía da igreja e fumava maconha, eu saía da igreja e fumava cigarro, eu saía da igreja e bebia, mas voltava. E eu não queria voltar para a igreja, porque eu pensava assim, como é que eu vou entrar na igreja se eu fumo maconha, se eu bebo, se eu fumo cigarro? Aí um dia o pastor deu uma palavra e falou assim, você que ainda fuma, você que ainda bebe, Deus te ama do jeito que você é, e com o tempo você vai largar isso, porque Ele mesmo vai fazer a obra em você. Ah, tirou um peso do meu coração. E aí eu falei assim, meu Deus, é as pessoas que acusam a gente, não é Deus. É o diabo que é o acusador. Aí eu comecei a buscar, daqui a pouco eu larguei a maconha, larguei a cocaína, larguei a bebida, larguei tudo, larguei de fazer maldade, larguei de ir no espiritismo. E hoje, graças a Deus, eu sou um pastor, para a glória de Deus. Então Deus está falando que o teu caminho é como a luz da aurora. Vai acontecer tudo devagarinho, mas vai ser tudo na direção do Senhor. Mas o caminho dos ímpios é só escuridão. Ou seja, que as pessoas que não obedecem a Deus só vão se dar mal. Só vão ficar na angústia, na depressão, na opressão maligna. Nada vai dar certo para elas. Por quê? Porque elas têm um coração maldoso. Versículo 20 até o 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas instruções inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos e guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Então a palavra do Senhor, os mandamentos, é vida, é força para nós e é saúde para o corpo. Quem anda na vontade de Deus está sempre saudável. Você pode ver os apóstolos, nenhum deles ficavam doentes, não é verdade? Por quê? Andavam no centro da vontade de Deus. E se a doença vinha, eles rapidamente repreendiam. Então a palavra de Deus também garante saúde para o nosso corpo. Que bonito, né? Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Olha aí Deus dizendo que a gente tem que guardar o coração, porque se a gente tomar seta aqui, seta é o que são? Setas são pensamentos diabólicos ou humanos que fazem a gente ficar desanimado, aflito, desesperançado, querendo morrer, que desanimam a gente, entristece. Então a gente não pode deixar esses pensamentos descer para o coração. Ainda que os pensamentos ficam na mente, mas a gente não pode descer. O dia que desce é o dia que a gente fica mal. É o dia que a gente não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais do casamento, quer abandonar emprego, quer se suicidar. Então de tudo que você se deve guardar, guarda o teu coração, porque é aqui que procede a saída da vida. Vamos proteger isso aqui. Não vamos deixar qualquer um falar na mente da gente, não vamos ler qualquer livro, não vamos assistir qualquer filme, não vamos andar com qualquer pessoa, porque o dia que esses pensamentos entrarem no seu coração vai ser muito difícil tirar. E é só Deus para dar graça. Então vamos proteger o nosso coração das coisas que não prestam. Versículo 24 ao 27 a gente fecha a aula de hoje. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem sempre para frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Deus está falando para a gente não olhar nem para a direita, nem para a nossa esquerda, e sim seguir reto no caminho do Senhor. O que me chama a atenção é isso aqui. Os teus olhos olhem sempre para frente, e o teu olhar esteja fixo diante de ti. Tem hora que a gente, eu escrevi um livro, que você pode adquirir em nossa livraria. Eu escrevi um livro, Cuidado com o Psil de Satanás. Porque você está olhando assim, que é o psiu, psiu. Você se perde. Você está indo na direção de Deus,
Daqui a pouco alguém te chama, ó, vamos para um motel, vamos beber, vamos falar mal do pastor, vamos para a igreja tal, para a religião tal. Você vai se dar bem se você... Ó, vamos entrar na política, que aí dentro da política eu faço isso aqui, faço uma negociação com você. Aí você vai e ouve o pseudo de Satanás. Se desvia ou para a direita ou para a esquerda. Não pode se desviar. Deus disse a Josué no capítulo 1, versículo 8, 9, começa no 7, do 7 até o 9, dizendo para que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Porque se ele não se desviasse e permanecesse reto, todos os caminhos dele iam ser prósperos. E onde que ele colocasse o pé seria dele. Ele tomaria posse. Deus tem vitória para as nossas vidas. Prosperidade, saúde, felicidade conjugal, crescimento espiritual, salvação. Nós vamos morar no céu. Não vamos olhar para o lado. Não vamos ter inveja daqueles que estão prosperando. Deixa eles prosperar para lá. Né? Porque ainda que eles prosperem, eles vão ter que dar conta para Deus da prosperidade feita com desonestidade. Nós não, nós vamos olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, olhai para mim e sede iluminados, vós confins da terra. Nós vamos olhar para Cristo, porque é Ele que vai nos dar força. Então não olhe para a direita nem para a esquerda, não ouça o pseudo de Satanás, ouça somente o chamado de Deus e tudo vai dar certo para você. Que Deus abençoe a tua vida, até a próxima aula, se Deus quiser, a paz do Senhor Jesus.